tenha pena do pobre imperador. Zirkniv suspirou. Ele fazia muito isso, mas nem se podia comparar com quando uma comunicação de Ainz ou algo chegava até ele. Isso sempre fazia seu coração disparar e sua testa suar. Ele nunca conseguiu prever o monstro que ele agora servia, e agora ele já desistiu de tentar. Sendo sincero consigo mesmo, seu governo tornou-se mais fácil, pois ele poderia direcionar as objeções a serem apresentadas ao próprio monstro, e quase sem exceção, a resistência se dissipou. Ele fez uma pausa antes de quebrar o selo da mensagem que acabará de ser entregue a ele e lembrou-se de um raro momento em que a resistência não se dissipou. Um nobre se opôs a um imposto cobrado sobre mercadorias de sua região que ajudaria a pagar um tributo anual ao reino feiticeiro. Eu contesto Sua Majestade, Conde Ivas disse firmemente, os bens que minhas terras produzem geram muito pouco lucro, o trabalho de meus artesãos, que produzem joias feitas à mão da mais alta qualidade, pode ser muito valioso, mas importar as matérias-primas e os impostos sobre elas e o custo de transporte dos resultados para lugares tão distantes para venda aos poucos que podem pagar, consome a maior parte da receita. Se você cobrar esse imposto, destruirá minha propriedade. Zirkniv inclinou-se para a frente e colocou o queixo no punho e disse, o tributo deve ser pago, todos os outros fizeram algum tipo de concessão e agora você deve, mas se desejar, pode falar com o próprio rei feiticeiro e discutir para uma isenção. O nobre empalideceu, mas surpreendeu Zirkniv dizendo, então farei isso, se isso passar, meu povo será destruído e eu com eles. Se a única maneira de evitar isso é falar com o rei feiticeiro, então eu irei. Zirkniv não tinha certeza do que era mais surpreendente, que ele estava disposto a falar pessoalmente com aquele monstro, ou, que o nobre mencionou o bem-estar de seu povo antes do dele. Se o homem sobrevivesse, Zirkniv prometeu a si mesmo que veria um bom futuro para aquele nobre em particular se estivesse ao seu alcance. Algumas mensagens depois, e uma reunião foi convocada, o Conde Ivas mostrou uma força chocante com a riqueza inspiradora e o luxo do rei feiticeiro quando ele se aproximou do trono, e uma coragem ainda maior porque ele poderia avançar apesar da série de monstros reunidos na sala do trono. O ministro das Finanças do Império, por outro lado, simplesmente desmaiou imediatamente, e dois monstros tiveram que pegá-lo corporalmente e depositar sua forma inconsciente atrás dos dois nobres. Ainz esperou até que eles se aproximassem e se ajoelhassem diante dele. Após isso ele disse, levantem suas cabeças e digam o que pensam. Zirkniv, sendo servo sênior, foi primeiro. Majestade, ao arrecadar dinheiro para homenagear sua grandeza, eu impus alguns impostos menores em todo o meu império, e embora a maioria não faça objeções em pagar, este homem discordou e deseja apelar diretamente a você. Ainz acenou com a cabeça, quem é aquele atrás de você? Esse é o nosso ministro das Finanças, eu o trouxe aqui para ajudar a prestar contas do orçamento imperial para que você soubesse que não fomos negligentes em nossas obrigações ou impondo sua autoridade para simplesmente arrecadar mais dinheiro sem necessidade. Sua grandeza foi demais para ele, e ele desmaiou. Eu rezo para que você seja misericordioso com ele por qualquer ofensa que isso possa causar. Zirkniv disse, perguntando-se interiormente se apenas dois, ou se apenas um, ou se algum, voltaria ao império hoje. Ainz acenou com a cabeça, não tem problema, as coisas aqui são um pouco impressionantes, afinal tudo aqui é trabalho meu e de meus amigos, vou considerar seu desmaio como um elogio, ao invés de um insulto, agora. Conde Ivas. Correto. Por favor fale o que pensa. As palavras do conde saíram dele em uma torrente enquanto ele contabilizava seus custos, despesas, o valor das obras de seu povo e o impacto que tal imposto teria sobre eles, e gradualmente Ainz começou a entender, e quando as palavras pararão. Ainz riu, ele riu longa e duramente, confusão e choque apareceram nos rostos dos nobres diante dele. Interiormente, embora eles nunca soubessem disso, Ainz estava grato pela longa história de seu mundo, e por sua natureza morta-viva, e pela enorme biblioteca da qual ele poderia usufruir, que lhe deu os livros sobre economia, que ele havia estudado nas horas tranquilas sozinho em seu quarto. Eu vejo o seu problema, meus queridos vassalos, saibam que eu não desejo a sua pobreza, eu desejo a sua prosperidade. Se o tributo imposto a vocês é muito grande, vocês deveriam me contar seus problemas. Eu não posso tirar sangue de uma pedra, ou dinheiro de onde não há, mas antes de começar, por favor, acorde seu ministro das Finanças. Ele provavelmente deve estar ciente de tudo isso. Alguns tremores frenéticos foram interrompidos por Demiurge simplesmente dizendo, acorde, na voz que, 2 anos antes, forçou todo o grupo de Zirkniv a se ajoelhar. Um momento depois, os três estavam ajoelhados juntos enquanto Ainz falava.
Dentro de sua cabeça, Suzuki Satoru estava muito feliz por isso ser algo que ele poderia abordar. Como funcionário de escritório, ele entendia bem as complexidades do dinheiro, e essa experiência se prestava bem ao seu crescente entendimento de economia, e aos livros de sua biblioteca que continham o conhecimento de 12 mil anos de teoria e desenvolvimento econômico humano, que ele passou a despejar sobre pessoas que tinham apenas 600 anos de história por trás deles, e a maior parte disso gasta apenas tentando não ser comida. Ele explicou o uso de capital e investimento, centralização e cobrança de impostos, conformidade voluntária, peso padronizado para cunhagem e como os regulamentos funcionavam para incentivar o comportamento no mercado, e para garantir, ele se ofereceu para enviar seus mortos-vivos para construir estradas e seus artesãos rúnicos para encantá-las contra danos, em troca de uma parte do aumento comercial que ele previu que resultaria, e para compensar isso do tributo devido, e então, para garantir, ele disse: Conde Ivas, você parece estar muito orgulhoso do trabalho de seus artesãos, e como você pode ver nesta sala, eu também valorizo muito a beleza e a arte. Você demonstrou coragem ao vir aqui pelo bem de seu povo, isso sugere que você vê valor neles, e quando um mero mortal vê valor suficiente em algo para arriscar a escassa vida que está limitado, eu tomo conhecimento. Ivas engoliu em seco, mas não disse nada. Então, com isso em mente, Ains disse: se você tiver espaço em sua propriedade, vou estabelecer uma escola para artesãos lá, para ser administrada por você e por aqueles que você nomear. Seus artesãos selecionarão inscrições de estudantes de todo o império e todas as outras terras que eu controlo, a serem financiados em parte pela venda de bens estudantis. Os níveis de preços a serem definidos pela média da avaliação de qualidade do professor em relação ao ano de estudo do aluno. Cortaremos o custo de transporte desses bens pelas estradas no uso de um guarda morto-vivo para acompanhar um comerciante usando um feitiço de tábua flutuante aprimorada que desenvolvemos a partir de uma versão mais primitiva, permitindo o transporte de mercadorias totalizando cerca de 5 vezes os limites normais de carga. Enquanto ele falava, os olhos do ministro da Fazenda, que acabava de receber uma introdução ao curso de economia, estavam tão arregalados que parecia que a largura deles era a única coisa que os impedia de fechar em outro desmaio. Jirkniv estava em conflito interior ao perceber o aprimoramento que estava chegando ao seu reino com uma revolução na economia e no comércio, encantado com a riqueza que receberia, mas frustrado por ter sido derrotado novamente pelo monstro, ou Deus, diante dele. Ivas, no entanto, estava em lágrimas enquanto Ains continuava a distribuir benefícios que enriqueceriam seu domínio por gerações, especialmente quando Ains mencionou a redução de impostos sobre matérias-primas transportadas à distância, e compensando a diferença usando mão de obra morta-viva para reduzir os custos de produção nas próprias minas. E o Jirkniv viu o brilho nos olhos de Iva com a menção de uma grande escola de artesãos, mesmo em meio às lágrimas, seus olhos brilhavam como estrelas. E quando sua primeira geração de estudantes se tornar mestres em seu ofício, eu acredito que você não fará nenhuma objeção se eu exigir que sua formatura seja marcada por trabalhar para mim em um projeto em algum lugar em minhas terras. Ivas nem hesitou em concordar. A memória desapareceu quando Jirkniv continuou a contemplar a mensagem selada. Tudo o que aconteceu há 4 anos, Ains foi pessoalmente criar a escola, literalmente, ele lançou um feitiço, e um enorme complexo surgiu do chão como se estivesse apenas escondido lá, esperando para ser revelado. Numerosos nobres estiveram presentes. O serviço de buffet fornecido pelo reino feiticeiro foi um poderoso sinal de que este lugar estava fadado a se tornar extremamente rico e influente como resultado dessa nova instituição. As estradas levaram apenas 2 meses para serem concluídas, e os encantos rúnicos dias, e agora a estrada para a capital, que era considerada um monumento ao melhor trabalho feito pelo Império, parecia uma imitação de criança. A escola prosperou e os primeiros alunos agora eram os primeiros graduados, e eles construíram uma torre em Irrantel com inúmeros desenhos intrincados, e uma placa na frente proclamava que era obra dos alunos da escola. O resultado do primeiro projeto tornou-se um ponto de encontro popular para outros artistas, e alguns dos alunos do segundo período foram escolhidos entre aqueles que vieram mostrar seu próprio trabalho e chamaram a atenção dos administradores escolares em busca de talentos. Os cofres do Império cresceram mesmo quando os impostos diminuíram, e a taxa fixa de tributo de acordo com a rede imperial manteve Jirkniv calmo sobre atender às expectativas do rei feiticeiro, além de apresentar um relatório financeiro anual para mostrar que sua riqueza não estava sendo desperdiçada. Foi tão eficaz em mantê-lo honesto, que Jirkniv instituiu a mesma prática com seus nobres.
Agora, outra mensagem, ele se perguntou como Ains planejava superá-lo desta vez, e com uma respiração profunda, ele quebrou o selo.